Renan? Exatamente. Então a gente queria começar entendendo como que você entrou na área de engenharia e como você viu construir para vender como um negócio para começar a iniciar e ganhar dinheiro. Pô, legal. Cara, eu sempre falo assim que a minha história na engenharia, em construir casas, foi uma aleatoriedade da vida, assim, sabe? Nunca tive família de engenheiro ou que construísse, não entendia nada do mercado imobiliário. Então, eu me formei ali no colégio. Na época, toda a minha família é psicóloga, então meu pai é psicólogo, minha mãe é psicóloga, meu irmão é psicólogo, então eu entrei na faculdade de psicologia. Só que na época eu também competia no skate, estava tentando ser skatista profissional, então, cara, nem ligava para dinheiro, não pensava em profissão, em futuro, eu só queria saber de andar de skate. Então, eu cheguei a fazer 2 semestres de psicologia, decidi trancar a psicologia para realmente tentar a carreira no skate. Então, eu viajei para os Estados Unidos, morei lá alguns meses na Califórnia, competi alguns campeonatos lá, inclusive participei de um programa no canal Off lá com o pessoal. E, cara, vi ali a questão do skate, vi que era um mercado que realmente, para ganhar dinheiro, para viver disso, tu tem que ser o top 3, assim, sabe? Não dá para tu ser só bom, é muito difícil realmente viver daquilo. E também tem aquilo, né? Quando tu começa a fazer algo que tu ama como um trabalho, como uma obrigação, começa a ficar muito puxado e não tão bacana. Então, quando eu voltei dessa viagem nos Estados Unidos, eu voltei com a certeza de que, cara, não vou ser skatista profissional, vou continuar andando de skate, amo andar de skate, mas não vou fazer isso. Mas eu também voltei com a certeza que eu não queria ser psicólogo, porque era algo que eu fui mais ali pela minha família, não era algo que era a minha paixão. Até acho muito bacana a área da psicologia, mas eu não me via muito trabalhando com isso. Eu estava realmente perdido, sabe? Mas eu sempre tive bem aquele espírito empreendedor, sempre gostei dessa ideia de criar negócios, de realmente ter um impacto, sabe, na sociedade, ser reconhecido. Então, eu voltei, não sabia o que fazer, mas na época, que nem, pô, vocês são exemplos aí de sucesso aí em áreas que as pessoas nem imaginam, e eu era, cara, o cara quadradão, assim, eu nem imaginava que dava para ganhar dinheiro com marketing digital, YouTube, essas questões. Então, eu pensei, cara, vou fazer uma faculdade. Como eu estava perdido, eu acho que eu fui pelo caminho que muitas pessoas seguem e falei, vou fazer administração de empresas. Aí meu pai pegou e falou assim, pô, se tu vai fazer administração, pelo menos faz uma engenharia. Pelo menos vai ter o título de engenheiro. A gente quase caiu nessa parte também, que a gente pensava, que faculdade a gente vai fazer? Alguma que vai ter emprego depois. A gente queria até fazer ADM, né, Renan? Só que falaram, não, se você fizer engenharia, os bancos hoje, as empresas contratam mais engenheiro do que administrador. Então faz engenharia aí. A gente quase foi pra engenharia também. Sim, daí cara, eu nem sabia o que fazia um engenheiro, assim. Era completamente leigo no assunto. Comecei, então, a pesquisar ali as engenharias. Conheci a engenharia civil, bem naquela coisa de, sabe, cara que tá saindo ali da escola, tá querendo ver o que vai fazer, bota no Google, o que faz um engenheiro civil, o que faz um engenheiro de produção. E dentro dessas engenharias, a que eu mais me identifiquei foi com a engenharia civil, até porque eu pensei que um negócio que eu podia fazer seria construir pistas de skate. Ainda tava com muita cabeça de skate ali. Então, cara, decidi entrar na faculdade de engenharia civil. Só que assim, quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, por eu não ter ninguém na minha família que é engenheiro, cara, não conhecia nada de mercado imobiliário, de construção. Eu me coloquei uma pressão muito forte já no início de preciso logo descobrir o que eu vou fazer com isso, porque eu sempre fui muito ambicioso. Então, cara, não quero seguir aquele caminho tradicional do engenheiro, porque eu comecei estudando, comecei a ver como é que funcionava, comecei a ver pessoas ali se formando para ganhar R$2.000 depois de estudar 5, 6 anos e não era o que eu queria. Então, a minha ideia foi, cara, de início eu já vou procurar um estágio para pegar experiência para aprender. Então, na faculdade eu fiz 2 estágios, e nesse segundo estágio que eu fiz, ele era na maior construtora do Brasil, e era um estágio que, cara, é até engraçado lembrar, porque eu fiquei só 3 meses. Mas toda vez que eu lembro daquele estágio, parece que eu passei uns 4 anos. Porque era muito difícil, era muito puxado. Assim, foi um momento que eu quase entrei em depressão. Minha mãe falava assim, eu chegava em casa e falava assim, tu tá triste, tu não tem que fazer isso. Por quê? Porque eu chegava lá num ambiente onde me era muito exigido, exigiam todos ao redor, uma cobrança absurda. Então, era um estágio de 6 horas, mas não tinha essa de ficar 6 horas. Era, começava às 8, tu chegava às 7h30, os caras te olhavam assim, olha a hora que tu chegou, tu ia embora no horário, era aqueles olhares assim, tipo, meu Deus, tu tá fazendo a coisa errada. E eu fiquei nesse estágio, e nesse estágio eu comecei a ver que, cara, o mercado para engenheiros talvez não seja tão simples assim, porque eu via pessoas muito competentes. Então, cara, engenheiros formados, gente que sabia demais de obra, de projeto, de gerenciamento, sabia de tudo,
Só que o cara, ele era contratado nem como engenheiro civil. Ele era analista, ele era auxiliar, ou seja, ele era formado, ele era engenheiro civil, mas ele ganhava 2.200, 2.500. Aí ele ia trabalhar 3 anos para ser promovido, para ganhar 13.500. Tipo assim, um salário muito baixo assim, para a realidade, porque eu acreditava. Só que nesse estágio teve algo ali que foi o que mudou assim, completamente a minha vida ali. Tava nessas de realmente, cara, preciso descobrir o que eu quero da vida, enfim, começava a pesquisar todas as áreas ali da faculdade de engenharia. E uma das atividades que eu tinha que fazer nesse estágio era acompanhar o engenheiro fiscal do banco que ia lá fazer as medições para liberar o dinheiro da construtora. Porque todas essas grandes construtoras, a maioria delas não utiliza o capital próprio para fazer esses grandes empreendimentos. Eles pegam financiamento. Então, a minha atividade era justamente acompanhar esse engenheiro que ia lá fazer a fiscalização para fazer a liberação do dinheiro na obra. E eu comecei a entender como a coisa funcionava. Pô, as grandes construtoras não usam dinheiro, tem alguma coisa aqui. E dentro de uns dias lá, eu vi que os engenheiros mais experientes ali, direto eles conversavam sobre se é possível fazer isso na pessoa física. Ou seja, eu, Rafael, quero construir uma casa e também consigo pegar um financiamento com o banco para estar construindo essa casa. Só que era algo muito que ninguém sabia bem, sabe? Ninguém tinha ali bem certo como funcionava. E por sorte, eu tenho na minha família um grande amigo nosso que é gerente de habitação da Caixa. Então, falando e pesquisando sobre isso, eu fui até ele e perguntar, cara, como é que funciona isso? Existe isso e tal? Ele falou, Rafael, existe a modalidade, se chama financiamento de aquisição de terreno e construção, o banco libera para tu construir na pessoa física, mas é algo que aqui em Porto Alegre mesmo a gente faz muito pouco, porque o pessoal não conhecia, né? Então, o pessoal tem ideia de, financiamento é financiamento de apartamento, de casa nova, mas o pessoal não sabe que existe um financiamento para a construção também. Então, cara, esse gerente de habitação da Caixa, ele me conseguiu os normativos, eu comecei a ler tudo que era normativo, fiquei que nem um louco estudando, porque, meu Deus, é uma oportunidade. Então, eu estudei ali, cara, acho que fiquei umas 3 semanas direto estudando, tentando entender ali como é que funcionava e tudo mais, porque eu tava realmente naquela de, cara, eu preciso logo descobrir o que eu quero pra minha vida, sabe? Um ponto importante que eu vejo é o seguinte, as pessoas que estão melhor na vida, elas conseguem ver um passo além. Então tem gente que vai lá, entra na faculdade e fica pensando, eu entrei na faculdade, agora vou beber, vou curtir, não vou fazer nada. E quando eu me formar, aí eu vejo o que eu vou fazer. O seu caso foi diferente. Logo no começo da faculdade você já pensou, não, eu tenho que ver o que eu vou fazer depois de formado, eu tenho que arranjar alguma forma de ganhar dinheiro, e você foi vendo a realidade do mercado de trabalho tradicional. Exato, Então você viu que, os engenheiros não ganhavam muito ali, o cara era formado, era muito bom, não tinha mercado pra isso, e ao invés de simplesmente andar com a manada, você já foi ver uma forma diferente ali, que você poderia fazer pra se posicionar nesse mercado da engenharia e realmente ganhar mais dinheiro. Isso é muito interessante, e as pessoas que estão vendo aqui, acho que devem sempre fazer, que é pensar um passo à frente. Que tem colega nosso na faculdade, o cara fica, não, porque eu consigo passar na prova sem estudar. Só que eu pensei, meu filho, mas você vai se formar daqui a pouco e você vai fazer o que depois? Você tem que pensar além do que você vai fazer e não só que você tá passando na prova, o que tá acontecendo. Não, e na faculdade ali de engenharia, e além disso, né? Os estágios normalmente na engenharia são em obra, então é um estágio puxado que o cara tem que pegar essa experiência para aprender a trabalhar com engenharia, e tinha vários que nem estágio queriam pegar, né? Então nem o básico ali, né? Mas voltando ali um pouquinho na história, então, li ali os normativos do banco, comecei a entender como funcionava essa modalidade de financiamento, e qual foi a minha ideia na época? Pensei, cara, a teoria eu já sei, entendi mais ou menos como isso funciona, preciso aprender isso na prática. Vou procurar uma construtora que trabalha com essa modalidade de financiamento, me pedir para estagiar, nem que seja trabalhar de graça ali, porque realmente vai ser um baita de um aprendizado. Só que, quando eu fui pesquisar, primeiro que eu não encontrei nenhuma construtora que se colocava ali no mercado como especialista em construção financiada. Até encontrei umas 2 ou 3 que faziam o processo, então no site deles tinha ali também a parte, assessoria de financiamento. Só que todas essas construtoras, quando eu me ofereci para estagiar, nem me deram muita atenção, sabe? Então cara, trabalho de graça, cara, a gente não tem estrutura agora para botar mais um estagiário, enfim, não queremos. Nisso eu vi uma oportunidade, sabe? Porque depois que eu vi aquilo, eu pensei, cara, dá para construir casas utilizando pouco recurso do banco. Se fizer isso para vender, então, meu Deus, é um baita de um mercado. Então, eu estava ali no 5º semestre ainda da faculdade de engenharia. Eu chamei um colega meu que também trabalhava comigo nessa construtora, que também estagiava nessa construtora. Chamei ele para uma sociedade e falei, cara, azar, vamos abrir uma construtora, vamos ver o que vai acontecer. A gente tem aí, mais 2, 3 anos para se formar. Se a gente não ganhar nada de dinheiro, pelo menos a gente aprendeu, é a hora, do que muito melhor do que, esperar se formar
e realmente daí sim dar o primeiro passo. Então foi ali que eu entrei, a gente abriu a construtora e estamos aí até hoje.